Boa noite a todos. Então, o que nós vamos fazer hoje é esse tema aí, as mães do Evangelho. Eu gostaria de iniciar com essa passagem que está no Evangelho de João, que diz o seguinte: o Consolador prometido iria enviar num determinado momento da história alguém para nos, ou alguma coisa para nos fazer recordar tudo que Jesus nos disse. Por que nós estamos colocando aqui isso aqui? O que nós traremos na noite de hoje possivelmente não seja novidade quase nenhuma para vocês que estão aqui. Mas como diz o Evangelho, assim, em determinado momento nós precisamos recordar aquilo que a gente já sabe, para a gente poder refletir e analisar se o nosso caminho, o nosso rumo está de acordo com aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Eu inicio aqui falando sobre os princípios da doutrina espírita. Por que isso? Não sei se vocês viram hoje no jornal um episódio muito lamentável de um jovem, um ator que foi assassinado e o pai atirou nele e atirou nos pais por causa de questão de namoro. O sogro. Hein? O sogro. Foi o sogro, é o sogro, exatamente. Que sogro, né? E aí nós estávamos conversando, um grupo de pessoas, no meio tinha duas pessoas espíritas, conversando a respeito desse episódio. Aí a pessoa disse o seguinte: ainda bem que o pai e a mãe morreram juntos. Eu não entendi muito bem, eu falei assim, mas ainda bem por quê? Não, pelo menos morreu, assim... Morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Assim, e que diferença faz se morreu todo mundo? Você não sabe que a vida continua? Você não sabe, assim, talvez o tormento maior vai ser a partir daqui. Não mexe nesse negócio não, senão fica complicado. Isso eu estou dando um exemplo de hoje. E ao longo da minha caminhada, de vez em quando eu gosto de conversar com as pessoas, os princípios da doutrina espírita, embora a gente saiba, nem sempre a gente está com ele assim tão internalizado e tão colocado em prática. Alguns são fáceis, por exemplo, a questão da existência de Deus. É fácil do espírita entender essa questão da existência de Deus. Comunicação com os espíritos também não é muito complicado, embora tenha alguns que falam assim: eu até sei que ele comunica, mas vai ser ele lá e eu cá, porque esse negócio de espírito não é muito para mim não. Assim, a imortalidade da alma, isso é um princípio praticamente de todas as religiões cristãs. Aqui a gente começa já a entrar em algumas coisas muito específicas da doutrina espírita. Por exemplo, a questão da pluralidade dos mundos habitados. Então nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes, que existe, assim como a Terra, vários outros planetas, e planetas onde tenham civilizações, populações, espíritos, assim, num nível até inferior ao nosso, e planetas num mundo superior ao nosso. De vez em quando alguém fala assim: não, mas isso não existe não, porque o homem vai lá procurar vida em Marte e não acha. Talvez ele não ache, eu não sou cientista, não posso falar, mas talvez não ache, porque ele vai procurar lá a vida igual à vida nossa aqui. Talvez não vai achar vida igual à nossa vida. Talvez lá seja outros meios, outras formas, a gente não tem conhecimento. E a questão da pluralidade da existência, que é a questão da reencarnação. E por que eu coloco isso aqui? Esse estudo ele fica muito mais fácil de ser compreendido, principalmente a partir da concepção da pluralidade da existência, a partir da concepção da reencarnação. Embora seja um princípio da doutrina espírita, um princípio que a gente sabe que existe, mas de vez em quando a gente dá essas escorregadas, igual eu comentei hoje aqui, de amigos espíritas que acabam assim, se esquecendo da questão da reencarnação. E por que eu falo isso? Segundo os espíritos, o espírito não tem sexo. O sexo é do espírito encarnado. Então não existe espírito homem
e espírito mulher. Existe espírito. Assim, e os espíritos, ora reencarna num corpo feminino, ora reencarna num corpo masculino. É até compreensível essa alternância de ora encarnar num corpo, ora encarnar no outro. O que é ser mãe, Douglas? Ser mãe? É muita coisa, hein? O que é ser mãe? É dedicação exclusiva. Pois é, a gente só tem ideia, a gente não sabe o que é isso. Você sabe o que é mãe, você sabe o que é mãe, você sabe o que é mãe. Ou seja, só quem é mãe sabe o que é mãe. Então, se nós, homens, em algum momento da nossa evolução espiritual, nós não passarmos no corpo feminino, nós nunca vamos saber o que é ser mãe. Podemos ter uma ideia, mas exatamente o que é, só a pessoa que vive, que tem aquela determinada experiência. E como nós sabemos que todos nós fomos criados simples e ignorantes e que chegaremos à perfeição, para isso precisaremos passar por todas as experiências da vida, entre elas, ora no corpo masculino, ora no corpo feminino, para saber o que é pai, para saber o que é mãe, para saber o que é a TPM, para saber o que é a experiência num corpo feminino, enfim, para ter todos os conhecimentos que a vida nos traz. Então, Kardec formulou algumas questões aos espíritos, entre elas, sabendo o seguinte: se existiria no plano espiritual alguma preferência pelo espírito em encarnar num corpo masculino ou num corpo feminino. E segundo os espíritos, assim, essa escolha ela não é feita em função de querer o corpo masculino ou o corpo feminino, em função de querer uma determinada experiência, uma determinada evolução. Em função da evolução, em função da experiência que se pretende, é melhor o corpo feminino ou é melhor o corpo feminino. Então, se alguém está lá no plano espiritual e fala assim, eu preciso muito ter uma experiência como mãe, ele não pode encarnar como homem, ele vai ter que encarnar no corpo feminino para poder ter essa experiência. Então, essa escolha ela é feita em função da missão, do planejamento que é feito. E aí vem a questão de algo muito comentado nos dias atuais, que é a questão da igualdade entre homem e mulher. Então, assim, nós sabemos que existe a lei de igualdade, que essa é uma das leis morais que está lá no Livro dos Espíritos, que é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Kardec pergunta aos espíritos assim, bom, se já que existe igualdade, por que existe a diferença física entre o homem e a mulher? E isso é uma coisa muito clara para nós. Por exemplo, é muito fácil a gente entender isso quando olha as competições esportivas. Imagine vocês colocar numa mesma piscina para competir o homem e a mulher. Seria algo extremamente desigual. Todos nós sabemos que o tempo do homem é muito menor do que o tempo da mulher, porque a constituição física do homem é uma constituição física diferente da constituição da mulher. E aí Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: com que fim a mulher foi feita fisicamente falando mais fraca? E a resposta dos espíritos foi: para que ela tenha funções especiais. Vamos ver logo em seguida que ele pergunta o seguinte: as funções a que a mulher é destinada na natureza são tão importantes quanto as dos homens? Será que as funções da mulher são tão importantes? E a resposta dos espíritos foi: sim, maior até. Aí eu diria para as mulheres o seguinte: de vez em quando eu ouço algumas dizendo assim, isso tem que ter igualdade, não queira ser igual não, gente. A mulher querer ser igual ao homem é querer se rebaixar, porque a função da mulher é até maior do que a função do homem. Assim, outro dia fazendo esse estudo numa outra casa espírita, já é, sei lá, quinta, sexta vez que eu estou fazendo o mesmo estudo, teve uma que eu falei assim, a gente, quando escolhe vir na Terra como mulher,
possivelmente nós devemos ser um espírito muito pecador, porque uma tarefa assim tão pesada, tão árdua, eu virei para ela e falei assim, pois é, quem sabe ao invés de nós pensarmos num espírito tão pecador, num espírito tão evoluído, tão preparado, porque Deus não dá uma tarefa a nenhum espírito que ele não tenha condições de resolver, que ele não tenha condições de dissolver. Então, se alguém encarnou no espírito feminino, num corpo feminino, melhor dizendo, é sinal de que aquele espírito está preparado para aquela experiência. E só espíritos que tenham um preparo muito especial, muito de acordo com essa função especial que tem, é que pode realmente encarnar no corpo feminino. E aí Kardec continua perguntando o seguinte, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos? E a resposta foi, dos direitos sim, das funções não. Então, se fala muito na questão dessa igualdade, e eu vou passar para os lados porque tem uma palavra que nos dias atuais, ela talvez trate melhor essa questão entre homem e mulher, não tratar com igualdade, mas com equidade. O que é a equidade? A equidade é tratar os diferentes de forma diferente para que eles possam ter o resultado mais próximo possível. Então, se nós olharmos aquela figura ali, por exemplo, a primeira figura está todo mundo sendo tratado com igualdade. A bicicleta é igualzinha para todo mundo, para a criança, para a menina, para o homem e para o deficiente físico, para o cadeirante. É a mesma bicicleta. É igual? É. É justo? Não. Então nós precisamos da bicicleta diferente para cada um, uma bicicleta adequada às características físicas de cada um. Então uma bicicleta de criança para criança, uma bicicleta feminina para coisa, uma bicicleta maior para o homem e uma bicicleta adaptada para o cadeirante. Aí sim nós estamos procurando fazer a coisa mais igual possível. Então, quando fala de igualdade, não significa dizer oferecer as mesmas condições. Muitas vezes nós precisamos oferecer condições diferentes em função da tarefa especial. Então, por exemplo, legislação trabalhista. A legislação trabalhista hoje, ela não pode tratar o homem e a mulher da mesma forma. Assim, igual recentemente, não quero entrar no mérito da questão, que não é o objetivo aqui, mas que foi colocado aí na reforma trabalhista a questão do trabalho insalubre para a mulher. Não é um momento adequado para a mulher, assim, no momento da gravidez, no momento da coisa, você está trabalhando num ambiente insalubre. Isso é muito claro e muito óbvio. Então a legislação humana, ela nem sempre consegue refletir a real necessidade da sociedade, porque ela é feita por homens. E na medida que ela é feita por homens e mulheres, muitas vezes ela está sujeita a algumas falhas, algumas imperfeições. Cabe a nós, na medida em que vamos avançando em termos de compreensão, e buscando adaptar isso da melhor forma possível. Igual essa questão do deficiente físico. Assim, não há como pensar em igualdade para uma pessoa que tem condições físicas tão diferentes da pessoa que não tem o problema da deficiência. Então é importante que a gente leve isso em consideração. E nessa questão da função especial, é importante nós pensarmos na questão da figura do amor materno. E essa questão do amor materno, assim, e enquanto eu estava preparando esse estudo, de vez em quando eu vinha na minha mente alguns exemplos. Algum deles, está ali o Felipe, que é meu genro, eu estou com uma netinha de 1 ano e pouquinho, 1 ano e 6 meses. E eu fazendo esse estudo lembrava da Cecília, assim, uma menina de 1 ano e pouco, nem tanto estímulo tem assim para algumas questões, mas vocês precisam ver assim, a forma como ela lida com os bonecos. É um negócio que você vê que o instinto materno
ele está presente na criatura desde eternidade. Assim, e pega o paninho, e dobra e não sei o quê, e quer acalentar, e quer ninar, e quer coisa assim. Alguém ensinou isso para ela? Não, isso é dela. Assim, ou seja, é algo que vem junto à questão do espírito. E nessa questão do amor materno, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: se isso é algo instintivo ou se é algo específico do ser humano. E aí Kardec os espíritos fazem uma analogia em função com os animais. Assim. Então, você pegar qualquer animal, a cachorra, a gata, Deus lá no sítio, as vacas, assim, as mães têm um carinho todo especial com as crias. Só que no caso do animal, tem um carinho todo especial, um cuidado especial, um zelo especial, até que as crias, assim, consigam sobreviver. A partir do momento que ela consegue sobreviver, tipo assim, eu para lá, você para cá, assim, e eu vou ter outra cria e vou cuidar da outra cria, você pode se virar para lá. Se a gente pegar o macho, assim, raramente você vê um macho que cuida da coisa. Tem até alguns exemplos da natureza de machos que eles que cuidam da cria, mas são raros. A grande maioria são as fêmeas quem cuida disso. Mas aí os espíritos falam o seguinte: isso é algo instintivo, porém, no ser humano é diferente. Porque no ser humano, esse amor materno, ele não termina no momento em que a cria, assim, tem condições de sobreviver. Vocês sabem, já falei aqui várias vezes, eu tenho uma filha que é dependente química e eu acompanho muito grupos de apoio a dependente. E vejo no grupo que eu frequento na Juiz de Fora, mães que, assim, outro dia mesmo chegou uma nova, semana retrasada chegou uma nova lá, e ela relatando a experiência dela com o filho, então, e de acordo com o que ela relatava, eu falei assim, deve ser um jovem aí, uns 14, 15 anos, até que determinada pessoa perguntou: tá, qual a idade do seu filho? Ele tem só 42 anos, assim. Mas ela falava do filho de 42 anos como se o filho tivesse 12 anos, assim. Porque para a mãe sempre meu filho. É sempre meu filho, é sempre minhas crianças, assim. Eu estou com 60 anos, minha mãe me chama assim: as crianças já chegaram? Assim. Então é as crianças. Assim. Então são coisas que a mãe tem esse tchan diferente. Tá? Então são questões que a gente precisa estar acompanhando, embora esse assunto pareça ser um assunto muito feminino, eu diria que ele é um assunto para ambos. Porque, na verdade, conforme eu disse anteriormente, o espírito não tem sexo. Tá? E nós vamos ver um pouco adiante que um dos grandes desafios da sociedade moderna é fazer com que homens e mulheres tenham papéis, digamos assim, o mais semelhante possível, para que um possa ajudar o outro, só que cada um com funções diferentes, assim, dentro da realidade que o mundo hoje exige de cada um. Então, que função especial é essa que os espíritos falam que a mulher tem? Entre elas, de ser mãe. Assim, que é uma coisa que só o espírito feminino é capaz de realizar. E quando eu falo aqui da mãe, eu falo da mãe biológica, da mãe adotiva, da mãe afetiva, da madrinha, ou seja, de todas aquelas pessoas que ocupam o papel, ocupam o lugar de mãe dentro da sociedade que nós vivemos. E a partir do momento que a gente tem o ato de ser mãe, nós podemos dizer o seguinte: não é que aí se inicia, mas é aí que se começa a fortalecer a questão da família. Então, assim, segundo Joana de Ângeles, a família assim, passando aqui direto. É um grupamento de raça, de caracteres e gêneros semelhantes, que resulta assim, num determinado ambiente.
Porém, muito mais importante do que a família, assim, é nós pensarmos o seguinte: a partir do momento que você tem a família, você precisa de uma casa, você precisa de um lar. E aí é importante nós pensarmos o seguinte: a diferença que existe entre a casa e o lar. O que é a casa? A casa é a construção, é o tijolo, é o cimento, é a fundação. E o lar? O lar são as virtudes, os princípios, tudo aquilo que deve assim, existir dentro de uma casa. Eu costumo dizer, e certa vez a gente estava discutindo isso aqui, assim, aquilo que eu falei até aqui está com base na doutrina espírita. O que eu vou falar agora é uma opinião pessoal. Para mim, a coisa mais importante do centro espírita são os espíritas, são as pessoas. Porque se vocês não tivessem aqui, isso aqui era só um tijolo de 4 paredes, não sei o que, assim. A partir do momento que existe gente, é que a coisa começa a mudar. Então, o centro espírita, ele só é centro espírita quando tem o encarnado, quando tem as pessoas aqui para poderem fazer a diferença. Da mesma forma, um lar. E hoje a gente percebe as pessoas muito mais preocupadas em ter uma casa do que ter um lar. Existe muito mais preocupação assim, eu não tenho minha casa própria, eu não tenho terra, não tenho assim. Será que tem a mesma preocupação com relação a eu não ter o lar, não ter a família constituída, não ter a questão dos valores, assim? Então são coisas que a gente precisa parar para a gente poder refletir. Segundo Joana de Ângeles, o lar estruturado é a mola propulsora do progresso geral e da felicidade de cada um. Então, se nós queremos ter uma sociedade melhor no futuro, essa sociedade melhor ela começa dentro de um lar estruturado. Se nós não tivermos um lar estruturado, dificilmente nós vamos ter essa sociedade que a gente almeja no futuro próximo. E a partir do momento que você tem o lar, entra em cena uma das questões mais importantes da encarnação do espírito, propriamente dito, que é a questão da educação. E nessa questão da educação, um dos pontos fundamentais que nós precisamos pensar, nós vamos ver disso um pouquinho na frente, mas já adiantando, é na questão do exemplo. Assim, o exemplo que o adulto, que o pai, que a mãe deve dar em relação às crianças, aos filhos que lá estão dentro do lar. Então, se a gente não se preocupar com essa questão desse exemplo, e a partir daí, nós precisamos ter ideia do seguinte: dentro do lar que se consolida o processo de educação. E o processo de educação, ele é algo indelegável, ele é algo intransferível. Não adianta, a minha esposa é diretora de uma creche. Eu confesso a vocês que eu fico indignado, assim, quando eu vou lá na creche dela, às vezes em função de festa, alguma coisa, que eu converso com ela, que a gente vê que grande parte das mães não estão colocando os seus filhos na creche por uma questão de assim, eu vou colocar meu filho na creche porque eu vou trabalhar. Não, estou colocando meu filho na creche para ficar livre por um determinado momento, e ela vai fazer o quê? Nada. Vai para casa, assim. É lógico que isso não é regra, então, assim, mas infelizmente isso ainda existe na sociedade moderna. E essas mães, muitas vezes, vai reclamar da escola porque não deu a devida educação para os seus filhos. Assim, mas isso não é o papel da escola. O papel da escola é um papel de instruir, é um papel de ensinar. O papel de educar é o papel dos pais. O papel do pai é o papel da mãe. E são questões que muitas vezes a gente acaba, conforme eu falei, se isso que eu estou falando aqui não é novidade, outro dia, num dos estudos, ao terminar, a pessoa veio e falou assim: Marco, mas você fez um estudo para lá de machista, hein?
Eu falei assim, eu não estou fazendo um estudo nem machista nem feminista, estou fazendo um estudo com base naquilo que a doutrina espírita preconiza. Se a mulher coube um papel especial, uma função especial, assim, talvez numa outra encarnação eu vou ter essa experiência, ou talvez já tive numa experiência anterior, não sei, mas certo é que existe algo diferente nessa relação mãe e filho, nessa relação mãe e filha. E esse algo diferente, principalmente no que diz respeito à questão da educação, é algo que a gente não consegue, quando eu falo a gente, digo pais, você nem sempre consegue com tanta facilidade. Questão do culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar é algo muito importante no processo de educação, de formação da criança, da formação do jovem. Por outro lado, se não houver a mãe para puxar na realização desse culto do Evangelho no lar, a possibilidade dele acontecer dentro dos princípios de programação, ela é muito pequena. Então as mães devem realmente pensar nesse aspecto. E a partir do momento que você tem família, lar e educação, nós começamos a ter aí o tripé da formação de uma nova sociedade. E talvez entre tantas funções especiais, essa seja aquela para a qual a nossa sociedade hoje tanto clama pelas mulheres em função dessa relação diferente mãe e filho. Voltando de novo à questão da minha neta. Outro dia ela estava lá em casa, estava um pouco gripada, um pouco como é que fala? Catarro. E a avó colocando lá para ela fazer nebulização, não sei o quê. E a avó já foi mãe, a avó sabe o que é, como é que embala uma criança, como é que coisa. Mas na hora que estava lá, mamãe, eu quero mamãe, eu quero. Assim, por que não falou que era o papai? Assim, existe algo diferente nessa relação mãe e filho. Por mais que o pai se entregue, por mais que o pai doe, por mais que assim, não dá para substituir, não dá para fazer assim. A mãe olha para o filho e está com dor de barriga. Assim. Então eu me lembro quando mais jovem, que a minha esposa ficava assim, Marco, não é possível, você não está vendo? Não estou vendo. Assim, você não estou. Assim, é algo que para a mulher é muito natural. Para o homem é um exercício dos infernos. Se perceber se está chorando, se é isso, se é aquilo, se é fome, se é dor de barriga, se é não sei o que, assim, só sei que está chorando. Agora, não pensa muito mais que isso não. O máximo que eu posso fazer é pegar e tentar embalar, mas também não vou conseguir igual a mãe. Assim, isso é a natureza da mulher, a natureza do espírito feminino. E essa é a função especial que vocês receberam. Agora você já está assumindo compromisso para a próxima encarnação. E eu vou dizer para vocês o seguinte, não fuja do compromisso. Nessa minha vida, em função dessa questão da dependência química, igual eu já falei aqui, o grupo que eu frequento lá em Juiz de Fora deve ter umas 50 famílias, mais ou menos, que frequentam. Se tiver uns 3 pais, é muito. 47 é mãe. Assim. Entre os pais, estou eu lá. Assim. É algo assim que você começa a perceber e muito gratificante no sentido assim, da evolução e do crescimento quanto espírito, de você perceber o seguinte, isso que eu falo aqui, eu falo reconhecendo o seguinte, reconhecendo o meu limite e valorizando o papel da mãe. Então, assim,
quisera eu ter essas características, seria muito legal, assim, espero um dia realmente poder ter tudo isso. Seguro de águia, né? Oi? Seguro de águia, né? Pois é. Então essa relação mãe e filha, ela realmente é algo diferente. E a mãe, ela tem para com o filho algo que eu percebi muito também, assim, não só, principalmente nesse grupo que a gente frequenta de fora, mas ao longo da vida. Para a mãe, o filho é sempre um anjinho de candura. Ela pode falar mal do filho dela, mas não venha outra pessoa falar mal do filho dela não, porque senão vai arrumar encrenca. Já brava, né? Então nessa hora, homens, fecha a boquinha, assim, se concordar ótimo, se não concordar ótimo também, não discuta, é o melhor remédio. Então assim, porque aí a mãe é que vai ter que chegar à conclusão de que o anjinho de candura não é assim tão anjinho de candura. Então assim, e essa questão do papel da educação, ela precisa iniciar muito cedo, muito tenra idade. Eu me lembro, eu tenho um irmão que é bem mais novo que eu, Marco Antônio, e o Marco Antônio devia ter uns 3 anos mais ou menos, e ele adorava pegar o cabelo da minha irmã e puxar. E a primeira vez que ele puxou o cabelo, a minha mãe achou graça, riu, não sei o que, assim. Ao contrário, meu pai chamou atenção, zangou, não pode, não sei o que, assim. Moral da história, dali para frente, todas as vezes que a gente estava sentado, se meu pai estivesse perto, meu irmão, criancinha pequena, ele olhava para o lado assim, olhava, ficava quietinho. Se meu pai não estivesse perto, ele ia e tentava puxar o cabelo da minha irmã. Foi necessário muito tempo para que a minha mãe conseguisse virar esse jogo a favor dela. E para isso teve que ter algumas palmadinhas, algumas coisas que hoje em dia não usa isso, mas naquela época era normal, assim. O dia que eu não apanhava, o dia que eu não apanhava, chegava no final do dia e falava, está faltando alguma coisa. Hoje em dia isso acabou, mas assim, o processo de educação evoluiu, melhorou em alguns aspectos, em outros precisa ter um ajuste. Certo é que essa relação mãe e filho realmente é algo muito, muito especial. E aí entra em cena essa questão do Evangelho, que é uma parte das doutrinas cristãs, das religiões cristãs, seja ela católica, evangélica, espírita, assim, é a parte comum, é a parte da moral cristã. Então, assim, se nós nos atermos, os religiosos, assim, aos pontos comuns que existem entre a doutrina espírita, o evangélico, o católico, e parar com essa bobeira de ficar discutindo isso, aquilo, assim, é seguir o caminho que Jesus deixou, o caminho para a gente trilhar. E aí vem essa questão de educação moral, onde é importante, assim, dentro desse papel, a mulher lidera a casa, estuda, trabalha, enfrenta desafios, enquanto a mãe edifica o lar, guia a criança. A mulher foi feita para ser princesa e a mãe foi feita para ser rainha. O que eu quero mostrar com isso aqui? Assim, ser mulher no mundo de hoje, ser mãe no dia de hoje, é realmente muito desafiador. E é uma tarefa muito especial. Só que vocês que são mães, tenham certeza seguinte, isso foi traçado no plano espiritual. Isso foi uma escolha feita em comum acordo com vocês que estão hoje nessa situação. Isso não quer dizer que nós homens devamos nos eximir desse papel, de forma alguma. Tá?
O que nós homens não conseguiremos fazer é ocupar o lugar que é da mãe, porque esse lugar é um lugar especial, é um lugar que só aquela que tem essa experiência que realmente consegue. E ser mulher e mãe ao mesmo tempo, eu realmente fico admirando a mulher que hoje trabalha fora, estuda, assim, cuida da casa. Eu faço essa comparação, porque assim, hoje não tem tanto, mas as pessoas de antigamente vão se lembrar, quando a gente ia no circo e tinha aquele cara que ficava rodando o prato, e o papel dele era ficar rodando o prato para não deixar nenhum deles cair. Então, assim, e eu vejo a mulher hoje nesse papel, porque ela tem vários pratos para ficar rodando e não pode deixar nenhum cair. E nesse aspecto, nós homens devemos ser aqueles que, esse prato aqui está caindo, deixa eu chegar ali e dar uma balançadinha, ou seja, ajudar naquilo que é possível ser ajudado. E nesse processo de edificação do lar, é muito importante a questão da realização do culto do Evangelho no lar, porque Jesus diz que quando 2 ou mais pessoas reunissem em seu nome, que ali ele estaria. E essa tarefa, como eu disse, sem a participação da mãe, torna-se mais difícil. Não vou dizer que é impossível realizar, mas torna-se mais difícil. Para esse papel hoje, sempre foi, mas hoje muito mais, é necessário muito desse negócio aí, ó, paciência. Paciência, paciência e paciência. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem assinada pelo Espírito amigo Mihaly, que termina assim: sede, pois, paciente, sede cristão. Essa palavra resume tudo. Então, se ser paciente resume tudo, eu não preciso falar mais nada. É só ser paciente. Assim. É bem verdade que isso não é uma tarefa simples. E aí, é necessário a gente fazer uma reflexão seguinte: aquela mãe que teve durante o dia, de 7 da manhã às 5 da tarde, em qualquer serviço, aguentando o chefe chato, um serviço que ela muitas vezes não está muito afim de fazer, o colega de trabalho que perturbou, assim. E aí vai chegar em casa e encontrar o filho, para fazer tarefa de casa, para educar, para fazer tarefa de colégio, não sei o que, assim. Como é que arruma paciência para isso tudo? Se vocês me perguntarem, eu vou dizer para vocês o seguinte: não sei, eu só sei que precisa. Agora, como é que arruma? Aí é uma questão que cada uma deve procurar ver a sua realidade e buscar essa magia da paciência. Ética. Muitas vezes a gente vê pessoas falando assim: mas esse negócio de ética é muito difícil de entender. Não é não. A coisa mais fácil que tem de entender no mundo é ética. Porque tem uma regrinha básica da ética, se você cumprir ela, eu diria que você sempre vai ser ético. Que regrinha é essa? Fazer aos outros aquilo que gostaria que fizesse para nós. Só isso. Se a gente sempre fizer com os outros aquilo que gostaria que fizesse conosco, nós estaremos sendo éticos. E a gente sabe perfeitamente o que é bom, o que é agradável, o que ajuda, o que constrói. Então, assim, basta que a gente faça a mesma coisa com as outras pessoas. A questão do exemplo. Em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar, em palavras de Emmanuel, e que nós temos como modelo e guia Jesus. Então, nós tenhamos em mente o seguinte: por mais que nós pensemos que não, nós adultos somos os exemplos dessas crianças que estão aí. Não vale no processo de educação aquele negócio: faço o que eu faço, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não vale.
Assim, é fazer realmente, se você quer que o seu filho, a sua filha siga um caminho legal, ande você pelo caminho legal, porque a tendência dele é seguir os mesmos passos. Eu diria até que em alguns momentos a tendência dos filhos, das filhas, porque Jesus nos alertou que nós deveríamos estar sempre procurando a porta estreita e que larga seria a porta da perdição. Então é muito comum que você tenha os pais andando pela porta estreita e os filhos caminhando na porta larga. O inverso também acontece, mas em muito menor escala. Então essa questão do exemplo, eu costumo dizer para as pessoas que eu confesso a vocês que só não me tornei alcoólatra porque eu não tinha predisposição para a questão do alcoolismo na minha característica física. Porque quando jovem, na faixa aí dos 18, 19, 20 anos, bebi todas e mais algumas. Depois que acabava a última, tinha sempre a penúltima e a saideira não acabava. Se vocês perguntarem assim, foi estimulado pelo seu pai? Meu pai detestando isso, ele não tomava bebida alcoólica nenhuma. Mas é aquela coisa do colega, da faculdade, da coisa assim, para você se enturmar com a colegada, sabe assim. Então assim começa os pequenos deslizes, as pequenas coisas assim, e quando a gente vê, muitas vezes se perde pelo caminho. E aí é importante assim, que os pais estejam presentes, estejam juntos para que a gente possa trabalhar. Igualdade na educação. A gente fala tanto em igualdade entre homem e mulher, igualdade nos tratamentos, assim. Aí a pergunta que deve ficar é o seguinte: será porque ainda hoje existe tanta diferença no processo educacional do menino e da menina? Quantas famílias estimulam o menino assim, vai dobrar suas cobertas, vai lavar a louça, vai varrer a casa, vai varrer o quintal? Assim, existe, mas são raras. Assim, a grande maioria ainda educa o homem para ser homem e a mulher para ser mulher. Então, se nós queremos assim, os homens amanhã que deve ser o papel, porque num determinado momento Kardec perguntou aos espíritos o seguinte: por que os homens e as mulheres foram feitos diferentes? E aí a resposta dele é a seguinte: para as mulheres ter função especial, que nós vimos, e para que um possa ajudar o outro nesse mundo de provas e expiações. Então o papel do homem é ajudar a mulher e o papel da mulher é ajudar o homem. Sabe assim, um com a sensibilidade, o outro com a razão, um com a coisa mais objetiva, o outro com a coisa mais subjetiva. Enfim, são papéis distintos, mas papéis que se complementam. E esses papéis, para se complementarem, é necessário que a gente tenha assim, uma ampla base no processo de educação. E essa ampla base, ela começa lá desde a eternidade. E, infelizmente, pelo menos é o que a gente observa na grande maioria dos casos, é que ainda estamos tendo na sociedade o menino sendo educado para ser menino, para ser homem, então ele não precisa dobrar a coberta, ele não precisa fazer, ou seja, as tarefas domésticas não fazem parte do processo de educação do homem. Enquanto nós tivermos isso, nós ainda vamos ter na sociedade futura o homem que não realiza o seu papel. Aí vai estudar fora, passa um aperto. Tem que aprender na marra, né? Na marra. Tem que aprender na marra. Ainda aprende errado. Então a conclusão que a gente tira disso é o seguinte: segundo Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas más tendências. Ou seja,
nós precisamos muito nos esforçarmos para ter essa transformação moral. E para a gente ter essa transformação moral, eu diria que o primeiro passo é nós sairmos da inércia. O que eu falo, o que eu chamo de sair da inércia? Hoje, nós vivemos um mundo onde as coisas estão ganhando um ar de normalidade, até aquilo que alguns anos atrás a gente olhava e achava estranho, absurdo, coisas do gênero, hoje em dia tudo é normal. Não é normal. Então nós precisamos sair da inércia e partir para o enfrentamento. Mas não um enfrentamento de guerra, não um enfrentamento de arma, um enfrentamento com serenidade, um enfrentamento onde através da palavra, onde através do conhecimento, onde através do Evangelho de Jesus, a gente possa realmente estar demonstrando às pessoas que nós precisamos de alguma forma fazer todo um processo de evolução. Terminando, ontem nós estávamos almoçando, estava eu, minha esposa, minha outra filha, que ganhou o neném agora, e eu falando, olhando para o Mateus, e aí a minha esposa falou, o que você está tanto olhando? Eu falei, eu estou olhando, imaginando o seguinte, como é que vai ser a vida desse moleque daqui a uns 20 anos? Porque a gente vê esse mundo hoje, quando você começa a tentar imaginar daqui a 20 anos, 25, 30, você começa a ficar meio sem resposta para algumas coisas. Então, assim, por outro lado, nós precisamos ter fé em Deus, nós precisamos ter esperança de que as coisas, nos é dito que não há regressão dos espíritos, que as coisas estão sempre evoluindo. Então, eu não consigo enxergar, mas ao mesmo tempo eu tenho a fé em Deus de que esse mundo, caminha para ser melhor. De que forma, eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas a gente começa a perceber, ainda às sábados nós estávamos aqui conversando no nosso grupo de apoio fraterno e a gente falava a respeito disso. Como é que hoje a gente começa a perceber um movimento meio que de volta? Se você pegar, por exemplo, as festas religiosas, como é que tem gente... se você pegar, como é que é o nome lá do acampamento lá que você deu até o exemplo do... Canção Nova. Né? Canção Nova, acampamento... Tem vários. Não, mas tem um que você deu o exemplo no sábado. Fugiu o nome agora. Mas são coisas que você vê que, em movimento de jovens que estão, de alguma forma, percebendo o seguinte: todos nós fomos criados para sermos felizes. E esse mundo que está aí, de alguma forma conturbado, não está nos levando para essa tal de felicidade que a gente deseja. Então, na medida em que eu caminho para aqui, estou dizendo que eu estou ficando infeliz, eu preciso buscar uma outra via alternativa. Então, eu quero crer que vai chegar o momento onde esse processo de reversão ele vai começar a acontecer e gradativamente nós vamos retornar a esses princípios, a esses valores, a essa constituição da sociedade como realmente devemos ser. Que nós tenhamos bastante sabedoria, bastante tranquilidade, bastante serenidade para enfrentarmos esse momento tão desafiador, mas ao mesmo tempo, se nós estamos aqui é porque nós temos capacidade para superar. Muita paz, que Jesus nos abençoe.